Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor esteja com todos e a misericórdia do Senhor esteja conosco. Gênesis capítulo 19, versículo 17 é o texto. Gênesis capítulo 19, versículo 17, o tema: 3 livramentos na vida de Ló. Acho que é isso. 3 livramentos da vida de Ló. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem para em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Santo Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui e poder compartilhar das Santas Escrituras. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, ajude-nos a compreender, ajude-nos a praticar toda essa palavra em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor Deus, a fazer a tua vontade, a obedecer o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tendo Abraão ouvido do próprio Deus uma ordem, quando ele disse em Gênesis capítulo 12, essa ordem mudou todo o rumo da sua vida. E ele fala: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Diz o versículo 4 que Abraão saiu conforme o Senhor lhe havia dito, ou partiu, pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. Nós temos ainda uma informação importante que é: e foi Ló com ele. Irmãos, esse texto de Abraão nos desafia muito. Esse versículo 12 desafia muito, e eu vou estar falando Abraão por causa de Abraão, mas vai se tratar de Abrão, porque nós estamos lendo Gênesis, então Abrão ainda não tinha mudado seu nome para Abraão, mas os irmãos entendam que é Abraão, ou Abrão, o mesmo homem. Esse texto nos fala de missões. Nós podemos arranjar umas mensagens sobre missões, e nós estamos em campanha de missões mundiais, e parece que todas as exortações nos levam a pensar em missões. E é tempo de gente pensar em missões. É tempo de olhar para um texto desse, lendo, já vem à nossa mente a disposição de Abraão de ouvir o Senhor, o chamado do Senhor, e já obedecer sem questionar. Então isso é uma prova de que nós podemos obedecer fazendo missões. Nós podemos extrair desse texto algumas mensagens sobre missões, e certamente serão mensagens muito desafiadoras. Também nós temos que aprender a confiar, uma mensagem de edificação, de fortalecimento, para nós que somos crentes em Jesus Cristo e que precisamos da palavra de Deus. Também podemos tirar dessa mensagem, desse texto, uma mensagem que nos exorta a confiar nas promessas de Deus.
crer verdadeiramente. Crer nesse Deus Todo-Poderoso que quando Ele fala, nós obedecemos. Deus falou, Abraão obedeceu. E é assim que Ele nos ensina. Se Deus falou ao seu coração, obedeça a sua palavra. Os pregadores, nem todos, aprovam o envolvimento de Ló na vida de Abraão. Nós sabemos, no entanto, efetivamente, que foram grandemente abençoados, tanto Abraão como Ló, na sua vida, no percurso de obediência de Abraão. E foram abençoados com muitos gados, cresceram muitos, tanto Abraão como Ló. E cresceram a ponto de haver contenda entre os pastores de gado de Abraão com os pastores de gado de Ló. Então essa contenda foi crescendo, estava crescendo, e Abraão, temendo ser influenciado pela contenda, propõe uma separação entre eles. Versículo 13, capítulo 8 e 9, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. É Abraão dizendo, olha, está aí a terra. O que nós não podemos é nos envolvermos numa discussão de pastores que estão tomando conta de gado e eles estão brigando e de repente nós vamos perder a nossa comunhão por causa de briga de pastores cuidando de gado. Então, a terra está pequena para nós, faz o seguinte, olha, você faz a sua escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas vamos fazer isso para a gente continuar em paz. E isso nos leva ao nosso primeiro ponto, que é o livramento da contenda. Esse é um livramento da contenda. A separação dos pastores os livraria de contendas. Ló teve a liberdade de escolher e fez pela vista, não pela fé, fez por aquilo que ele olhou. E esse é um grande problema que também pode nos ensinar. Tome cuidado em tudo que você for escolher, cuidado com aquilo que você vê. E faz pela vista e não pelo sol, pela fé em Cristo Jesus, pela obediência da palavra de Deus. Nós somos responsáveis por tudo que escolhemos. Nós somos responsáveis por todas as coisas. A palavra de Deus diz isso. Ló não considerou o chamado, nem o Deus que o chamou. Ele não considerou, ele parece que não entendia muito bem o que tinha acontecido na vida de Abraão, o que é realmente algo que o incrédulo pode olhar para essa situação e dizer, olha, eu não sei se eu seria capaz de tomar uma decisão dessa, de ouvir a palavra de Deus, sai da terra, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda te mostrarei, e ele então tomar essa decisão de obedecer e dar testemunho dessa obediência, não é para qualquer um mesmo, não é para qualquer um mesmo, é para os fortes, é para os crentes, é para aqueles que creem, é para os regenerados em Cristo Jesus, é para aqueles que realmente olham para Deus e confiam nesse poder de Deus, de ser tão grandioso Deus é o nosso Deus, como diz o Salmo 77:13. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão e viu que era bem regada. Então, já que eu tenho que escolher, e olhou as campinas do Jordão bem regada, não se importou se o resto ia passar dificuldade, ele falou, é isso que eu quero para a minha vida. É isso.
Ele não deu o seu primeiro lugar, não olhou para Abraão e falou, para aí, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é melhor para nós dois. Não, ele simplesmente olhou, viu as Campinas do Jordão, viu que era um lugar bem regado, é isso que eu quero para a minha vida e tchau. Vou passar com os meus pastores, o meu gado, para aquele lado, e então se separaram. Ló não se importou com seu tio Abraão e continuou se distanciando dele cada vez mais. Então, parece aquele filho que sai de casa e quando você vê que vai para um lugar e quando você vê já está no outro e vai, quando você pensa em saber como está, você já não tem mais a autoridade sobre ele e nem tem também, nem sabe onde ele está mais, porque saiu e foi se distanciando, e assim Ló se distanciou de Abraão. No que se diz, é para apartar, vamos apartar. Na verdade, a gente pode entender que não era essa a intenção de Abraão, mas era não haver contendas. Eram os pastores que estavam com problema, não eram eles. Então, era para continuar mantendo comunhão. Mas Ló começou a fazer tendas, armando tendas, e chegou até Sodoma. Armando tendas, e foi armando tendas, e chegou até Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, contra Deus. Eram esses homens maus. Era o lugar que foi atraindo aquele homem que, ao olhar, parecia tudo bem. Ao olhar para a terra, para as planícies do Jordão, aquela beleza, e ali que eu quero, e uma terra bem regada, e aí foi construindo mais tendas e chegou a Sodoma, mas não sabia o que estava escondido atrás de Sodoma. E aí, sem orientação do nosso Deus, é esse o grande problema do homem, começar a olhar para si mesmo, olhar para as coisas que quero, olhar para as coisas que eu acho que vai ser melhor para mim, e esquecer de Deus, esquecer de colocar o Senhor em primeiro lugar. E ele foi parar num lugar terrivelmente que tinha homens pecadores contra o Senhor. Enquanto que Abraão, por onde passava, por onde ele ia, por onde estava andando, ele edificava um altar para o Senhor. É nessas horas que nós olhamos a diferença. O Salmo 73 diz a diferença, né? Nós, quando entrarmos nos templos, nós veremos a diferença do ímpio e do justo. Há uma diferença. Abraão não se importou, ele parece assim, olha, mas por que você não escolhe? Porque falou assim, olha, a minha escolha foi obedecer a Deus quando Deus chamou e eu saí. Então, eu não tenho mais escolha na minha vida, eu tenho sim a permissão de Deus de andar sobre a sua vontade, sobre a sua orientação. É assim, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Eu já me converti, eu já me arrependi dos meus pecados, eu já me confessei o pecado, já fui regenerado por Cristo. Eu sou uma nova criatura, eu passei a ser santo. Daqui para frente, a minha vida é obedecer, é buscar a minha santificação, é andar na presença de Deus. Sou responsável por isso. Sou responsável por isso. Então, Abraão, por onde andava, edificava um altar ao Senhor, provando que a vida dele não era comandada, não era controlada por ele mesmo, mas tinha alguém que ele adorava, alguém que comandava a sua vida em todo o tempo. Segundo ponto, o livramento dos sodomitas, que são esses moradores de Sodoma, homens maus, homens pecadores contra o Senhor. E como foi esse livramento? Feridos de cegueiras. Gênesis 19, versículo de 9 a 11.
A palavra de Deus diz assim, versículo 9: Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Estavam ali os homens e foram feridos. O que eu observo aqui? Dos menores ou dos maiores, está dizendo aqui, primeiramente, todos feriram de cegueira, desde o menor até ao maior. Isso era, a cidade estava podre. A cidade estava podre. Há quem diga que se nós, como crentes, se a igreja de Jesus Cristo não começar a levantar, a mudar o seu rumo, a falar, a perder o medo de falar, de anunciar Jesus, para que mude essa situação, não estaremos muito longe de ter uma situação de pessoas tão pecadoras contra Deus como Sodoma. Essa cidade onde os menores até os maiores passaram a cometerem todo tipo de imundícia contra Deus. Parece que Ló percebeu que fez má escolha. Já ao anoitecer, ele se encontrava sentado na entrada da cidade. E se já era anoitecer, isso está no capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer vieram os dois anjos, cuja entrada estava Ló sentado. Estava Ló sentado na entrada da cidade. Mas já ao anoitecer. E aí, mais uma vez, nós conhecemos algumas coisas, porque nós passamos por dificuldades. Nós passamos por situações que nos tiram o sono. E eu não posso ficar na minha cama com a situação tão precária como estava. Então Ló estava na porta da cidade. E o que nós podemos falar, claro, não está escrito, mas nós podemos pensar, nós podemos entender. Ló talvez tivesse um ambiente ruim na sua própria casa, um ambiente ruim, que ele não podia ficar lá, ou não queria ficar. Não está escrito, mas eu creio que Ló gostaria que o povo daquela cidade fosse diferente, fosse o povo que ele estava acostumado antes. Não fosse o povo que estava desesperadamente fazendo o que desagrada ao Senhor. Aquelas imundícias e todo tipo de pecado que aquele povo fazia, Ló não concordava com aquilo. Então Ló saía e ficava na porta da cidade, e ali, com certeza, o seu coração triste, querendo uma situação diferente, querendo um povo diferente, querendo que Deus fizesse alguma coisa. Seu prazer na imundícia, tudo sem restrição. Um povo assim, um povo que tinha prazer na imundícia, um povo que não tinha restrição a mais nada. Tanto que quando eles falam com Ló, eles queriam os anjos e queria que tirasse aqueles homens, né,
para fora. E quando Ló estava sendo barreira, eles falaram assim, não tem problema, você não é juiz aqui, nós vamos fazer pior do que possamos fazer com esses homens, nós vamos fazer para você, muito pior. Então, as ameaças dele eram uma ameaça terrível. Nós vamos fazer com você muito pior. Quando decidiram arrombar a porta para tirar para fora os anjos que ali estavam, ameaçando terrivelmente Ló, então os anjos deram livramento a Ló, ferindo aqueles homens de cegueira. Então foi nesse momento que, mais uma vez, mais um livramento. Feriram eles de cegueira, livraram Ló e livraram aquelas pessoas, a família de Ló que estava dentro da casa. Se não foram os anjos do Senhor, e eu vejo assim, eu lembro de Salmo 124, quando se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os homens nos teriam engolidos vivos. Irmãos, nós somos odiados, e o pecado que tão depressa nos rodeia, como diz Hebreus, esse pecado que tão depressa nos rodeia, é o pecado que traz consigo nosso inimigo, nos querendo dominar, nos querendo tragar, nos querendo jogar no lamaçal. Por isso, desperta, tu que dormes. Desperta, se apega com Deus, porque se não for o Senhor, se não for a misericórdia de Deus, mandar aqueles homens lá, o que teria acontecido continuado naquela vida, o que teria acontecido com Ló, se ele não tivesse nenhuma situação de livramento? Mas os anjos apareceram e livraram Ló daquela situação. Então, é o segundo livramento. E agora o terceiro livramento, livramento da destruição. Gênesis capítulo 19, versículo 13 diz: pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruir. A ordem de Deus veio do céu, porque o pecado daquele povo chegou até a presença de Deus. E Deus enviou aqueles homens para destruir. Eles não iam retornar para o céu sem destruir aquela cidade. Não tinha clamor, não tinha mais nada, porque há um tempo que Deus permite, que Deus tolera, e depois. Por isso, os maiores desafios da Bíblia é que nós devemos fazer o que tiver que fazer, faça hoje. Eclesiastes 9:10, tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque para a sepultura, para onde vai, não há conhecimento, não há sabedoria, não há projeto, não há mais nada. Faça, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto. É assim que a palavra de Deus diz. Então, meus irmãos, preste atenção na situação, porque a palavra de Deus, ela nos mostra uma maneira de a gente compreender a nossa necessidade de Cristo, a nossa necessidade dos céus. Em Colossenses 3:1 fala: buscai, se você já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima, olhe para o alto, olhe para Jesus, comece a olhar para dentro de si, para ver o que realmente está faltando em você, para que você possa ver o alto, enxergar as coisas que são de cima. O livramento da destruição. Livra-te e salva a tua vida. Livra-te e salva a tua vida. O Senhor foi misericordioso para com Ló. Deu a Ló a responsabilidade de livrar a sua família. Ele deu a Ló a oportunidade e a responsabilidade de livrar a sua família.
Você tem família, você tem uma responsabilidade. É isso que nós aprendemos, porque até numa situação dessa, olha o versículo 12, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quando tens na cidade, faze-o sair deste lugar. Irmãos, quando falaram isso para Ló, ele creu, porque ele saiu com aquela mensagem, não obstante a sua dificuldade ainda de tomar a decisão, mas ele creu. Ele creu que algo tinha acontecido naquela noite. Ele creu que algo tinha acontecido naquela noite que ia mudar a sua vida também. Porque ele saiu com aqueles homens, ele convidou aqueles homens para que entrassem na sua casa. E ali na sua casa ele lutou contra aquela cidade pecadora, dizendo: esses homens estão sobre o meu teto, sobre a minha proteção, não os faça mal, eu tenho filhas aqui, tenho 2 filhas virgens, tome essas 2 filhas, faça delas o que vocês quiserem, mas não mexam com esses homens. Mas os pecadores não queriam outra coisa. Mas agora é hora de salvar. Agora é a hora que os anjos chegam e falam: salva a tua vida. O Senhor foi misericordioso. Pediu para que ele ainda olhasse para os genros, para as suas filhas, para a sua esposa. E mais, todos quanto tens nessa cidade. Todo quanto você ainda tem, todos quanto ainda você pode conseguir arrebanhar, arrebatar. Todos quanto o que serve para nós hoje. Quantos você tem nessa cidade? Quantos nós temos aqui em Presidente Prudente para a gente arrancar da destruição? Quantos você tem a partir da sua casa, a partir da sua, do seu bairro, da sua cidade? Quantos você tem? Nós fazemos missões e não podemos ir em todos os lugares do mundo, a não ser pela obra missionária. Mas aquilo que nós podemos fazer aqui, no lugar onde eu posso chegar, quantos eu tenho para arrebanhar da destruição? Para tirá-los, para salvar, para livrá-los da destruição? Quanto nós temos? E como temos pensado nessa situação? Como temos pensado em fazer isso? Aqui vemos com tristeza o homem que procedeu mal nas suas escolhas. Uma tristeza. Por quê? Porque o homem procedeu mal quando escolheu pela vista. A sua palavra não era levada a sério. Versículo 14 diz: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E sabe o que eles falaram? Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ele gracejava. Ló estava fazendo gracinha. Ló estava brincando com eles. Ló estava falando alguma coisa que eles não acreditavam que ia acontecer. Irmãos, a palavra de Deus diz que Cristo voltará. As mensagens das igrejas, dos pastores mais sérios dessa vida diz: ora vem Senhor Jesus, Cristo voltará. Apocalipse 22 está próximo, está próximo, está próximo a volta de Jesus. Sabe quantos acreditam? Sabe quantos creem? Se vai lá em Pedro, diz: desde quando nós éramos, muito tempos atrás, nossos pais já falavam que esse Cristo ia voltar, até hoje não voltou. E assim, está brincando. Você está brincando com essa mensagem. É mais fácil levar no fato de brincadeira, e hoje tem muitos brincando com essa mensagem. Cristo voltará.
numa hora que nós não estamos esperando, Cristo voltará. Por isso, quando se fala não estamos esperando, não é para nós, não é possível que seja essa mensagem para nós, porque nós estamos esperando. Mas como vocês estão esperando? De que forma estamos esperando? Há um momento que se você não testemunhar, não haverá ali mais tempo. Não haverá mais tempo. Fala para os seus genros. Fala. Não consigo transmitir mais nada. Não consigo passar mensagem nenhuma, porque eles acham que eu estou brincando. Então, versículo 15 diz: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levante-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Agora é hora de você olhar bem próximo, não dá mais para sair, vai chegar um tempo que não dá mais para sair, não dá mais para fazer missões, não dá para esperar o final do mês, não dá mais nada, é aquele momento. Então toma aquelas que estão próximas de você, toma sua esposa, toma suas filhas, toma elas nas mãos e tira, porque senão elas vão perecer nesse lugar. Essa é a mensagem de Deus para a vida de Ló. Toma tuas esposas, é isso que o versículo 15 diz: ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Também aprendemos aqui que temos que ser tirados pelo poder de Deus. Temos que ser tirados do poder de Deus. É aí que a gente começa a entender porque o Deus soberano estendeu as mãos. Nós entendemos muito nesse texto, quando diz, no versículo 16, olha o que diz: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos mesmo, os 2 chegaram, cataram na mão de Ló, na mão da sua esposa, na mão das suas 2 filhas, e falaram: não dá mais tempo. Vocês não têm mais tempo. É hora de sair. E levaram para fora da cidade, porque eles tinham que ser livres da destruição. Era isso que era o papel deles, destruir aquela cidade. E eles falaram: sai, para não perecer junto com essa cidade. No Salmo 40, versículo 2. Salmo 40, versículo 2. Esse salmo sempre a gente tem lido, falado, citado, mas diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Foi isso que os anjos fizeram. Foi exatamente isso que está escrito no Salmo 40, versículo 2. Foi lá no lamaçal, na onde se ia ser destruído. Catou eles pelas mãos e tirou para fora. Tirou para um lugar seguro e deu uma ordem: salva, livra-te, salva a tua vida, para não perecer. E aí nós aprendemos mais uma coisa: Deus é soberano, Deus é o Salvador, todas as coisas pertencem a Ele. Mas, irmãos, Deus nos tira do lamaçal, nos coloca e fala: agora é hora, é a sua parte, é hora de você firmar os teus passos, é hora de você sair do lamaçal.
para longe do lamaçal. Tirar do lamaçal, ele tira. Ele tira do lugar da destruição, ele tira. Mas nós, como crentes em Jesus Cristo, somos exortados à santificação, à vida. A palavra de Deus diz, se você foi salvo, então você deve andar. Salvo por Cristo, deve andar como Cristo andou. Pedro fala que nós devemos ser santos como nosso Deus é santo. É nós que devemos ser santos como Deus é santo. Então eu tenho a minha responsabilidade. Mas tudo é de Deus. É realmente. Mas a palavra de Deus nos exorta a nós fazermos. Não cruzar os braços e achar que o nosso Deus é poderoso e vai fazer tudo sozinho e não quer. Não, Deus pode fazer, mas Ele não quer fazer isso. Ele quer nos salvar e nos salvou, já fez isso. Deus já providenciou isso. Deus já providenciou a nossa salvação, Deus já providenciou as bênçãos, né? Na Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Não precisa mais bênção do que já temos. Abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tudo aquilo que precisamos, nós fomos abençoados. E o que nós precisamos agora é olhar para nós mesmos e fazer a vontade de Deus. Não para agradar, não para fazer Deus melhor, porque não é isso. Mas nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer em nós melhores servos. Cada dia. Deus não vai ser melhor, Deus não vai ser mais misericordioso do que Ele é. Ele já foi para cada um de nós. Ele já foi completo. Deus é completo, misericordioso. Deus é completo, bom. Diz que Deus é bom, sempre bom. A tua bondade permanece para sempre. A tua misericórdia dura para sempre. Nós não vamos mudar isso em Deus, mas nós vamos obedecer aquilo que Deus fez e falou: agora é tua vez, você tem que fazer. Nós, enquanto não estamos ainda nesse mundo, nós temos que lutar, trabalhar na obediência da palavra de Deus. Agora é a nossa parte. Salva para não perecer. Salvar para não perecer é a nossa parte. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tem muitos que vivem querendo dar conta da vida do outro. Querendo que o outro melhore, querendo que o outro tenha um tratamento diferente, querendo mudar a vida do outro. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, não é de um outro. O outro é parte daquilo que você cuida de si mesmo a Deus. O outro é parte do teu perdão. O outro é parte do teu amor. O outro é parte da sua ajuda, do seu auxílio. Quando Gálatas 6:1 diz: levai as cargas uns dos outros. Isso é o outro. Mas não para você melhorar a vida dele. O jeito dele ser. Isso é ele com Deus. Somos responsáveis por tudo o que escolhemos. Somos responsáveis pela vida que vivemos. Não viva culpando os outros. Uma vida de obediência a Deus nos leva a ter uma vida com esperança em Cristo Jesus. Jesus é o único livramento quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando verdadeiramente nós nos arrependemos daquilo que temos cometido, daquilo que temos escolhido mal, daquilo que temos feito desagradando a Deus. Nós arrependemos, nós confessamos esse pecado. Quando nós confessamos esse pecado e quando nós nos convertemos a Deus, é assim que diz Atos 3,19.
Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. É um processo de arrependimento, confissão e conversão. Até mudança, essa mudança. Ah, mas isso é Deus que faz? Sim, mas a palavra diz arrependei-vos. Jesus disse arrependei-vos, João Batista arrependei-vos, os apóstolos arrependei-vos. Então nós temos que nos arrepender. Deus já fez o trabalho dele. Deus está pronto a fazer para nós tudo o que nós precisarmos de ajuda, de auxílio dele, mas nós precisamos nos arrepender. Arrepende-te dos teus pecados, confesse os seus pecados e se convertam. Muda de rumo. Sai dessa vida. Sai dessa vida. Sai dessa Sodoma, muda o seu destino, clama, fica na porta da cidade clamando, mas busque a Deus. Quero terminar com uma palavra só que está aqui, no texto que lemos. Livra-te. Livra-te. Não deixa as coisas irem do jeito que as ondas levar. Livra-te, salva a tua vida. Salva a vida dos teus genros, das tuas filhas, dos teus filhos, dos da tua casa e daqueles que você tem nessa cidade. Busca falar de Cristo, porque há um meio, não sou eu que salvo, mas a palavra de Deus deve ser anunciada por mim. Que Deus nos abençoe. Santo Deus, eterno Pai, te louvo, Senhor. Te louvo pela tua palavra, te louvo pelos desafios que o Senhor tem na sua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, cada dia, ser obediente, tomar posição de obedecer ao Senhor ao ponto de imitar Abraão. A ponto que quando ele ouviu o seu chamado, ele saiu, conforme o Senhor lhe havia dito. E nas escolhas, nós já escolhemos servir ao Senhor. Continue conosco. Nos abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.